Bom dia, bom dia, bom dia. Deus, Ele é sempre bom. Sempre bom. Apesar de você, apesar de mim, Deus é bom. Bom dia, Denilson, que alegria tê-lo aqui. Deus é bom. Deus é bom. Bom dia, Silvia. Bom dia, Sidneia. Que alegria tê-lo aqui também. Bom dia, Luciano. Quanto tempo? Como é que você está, meu amigo? Você está bem? Que alegria tê-lo aqui. Deus é bom, gente. Deus é bom. Deus é bom apesar de nós. O Pai é bom. É o que a gente sempre fala, né? Melhor do que relacionar com um Deus poderoso é relacionar com um Pai amoroso. Pega essa chave aí, tá? E se destrava. Melhor do que você ter uma relação com um Deus poderoso é você ter uma relação com um Pai amoroso. Rimou, né? Por quê, pastor? Por quê? Simples, porque um Deus poderoso nem sempre é um Pai amoroso. Por quê, pastor? Porque nem todos são filhos, muita gente ainda é criatura. Então conta muito mais com o poder do que com o amor. Então, nem todas as pessoas que têm um Deus poderoso têm um Pai amoroso, porque ainda não se entregou a Cristo e por isso não se tornou filho de Deus. Então ele tem um Deus poderoso somente. Então um Deus poderoso nem sempre é um Pai amoroso. Mas quando você se entrega a Cristo, você se torna filho. Diz a Bíblia para nós em João 1,12. Então agora eu tenho um Pai amoroso. E um Pai amoroso é o teu e o meu Deus poderoso. Então um Pai amoroso, ele é Deus poderoso. Um Deus poderoso não é Pai amoroso. Então relacione com um Pai amoroso. Amém? Amém? Relacione com um Pai amoroso. Um Pai que não coloca nenhuma condição para você e para mim para nos amar. Ele nos amou primeiro. Ele quis nos amar. E Jesus veio a essa terra e nos reconciliou com Ele. Então, hoje, eu e você somos filhos de um Pai amoroso, que é um Deus poderoso. Tá? Então, a religião, ela apresenta a você e a mim um Deus poderoso. Toda religião tem um Deus, já reparou? É por isso que existem as religiões, porque creem em um Deus. Então toda religião tem um Deus, que elas creem que é um Deus poderoso. Mas a cruz te revela um Pai amoroso. A cruz te reconciliou com um Pai amoroso, que é o Deus poderoso. Amém? Isso muda tudo, porque muitas vezes, queridos, a nossa culpa, o nosso pecado produz a nossa culpa. E a nossa culpa produz a nossa condenação. E a nossa condenação nos faz crer num Deus poderoso. E que não vai nos abençoar porque nós pecamos. E aí a gente perde o que? A fé. E sem fé não há relação com Deus. Tudo hoje é baseado na fé. Se não tem fé, não tem relação. Então olha como uma coisa puxa a outra. Quando você tem a visão muito mais de um Deus do que de um Pai, você relaciona na condição. Se você é bom, Ele é bom. Se você é mau, Ele é mau. Se você erra, Ele é juízo, fogo consumidor, não é assim? Mas se você acerta, Ele é bom. Ele manifesta o amor dele. Não, não. Deus, Ele nos amou primeiro e nos tornou nosso Pai. Ele formou uma grande família. Então a nossa relação com Ele não deve ser baseada em quem Ele é como Deus, mas quem Ele é como Pai. E como Pai, você nunca deixará de ser filho. Bom dia, Maria Aparecida, Richards, bom dia também. É isso mesmo? Wesley, bom dia. Meire, bom dia. Que alegria ter vocês aqui. Gente, se já puder ir compartilhando aí para alcançar outras pessoas, façam isso, eu vou fazer aqui também. Mas é isso, a nossa relação deve ser com esse Pai de amor. Não deixa que nada venha trazer culpa ao seu coração. Nada, absolutamente nada.
Não deixe o seu coração entrar em crise. Querido, o nosso problema é muito mais nós do que Deus. As questões de Deus já estão resolvidas na cruz. Nós é que precisamos resolver as nossas questões. E as nossas questões, muitas vezes, estão vinculadas às crenças erradas. Bom dia, Mônica. Bom dia, Soares. Claudimar Soares. Então, a gente precisa resolver as nossas crises. E muitas vezes a gente pensa que a nossa oração é resolver as crises de Deus. Deus não está em crise, querido. O céu não está em crise, é a gente que está em crise. Então a gente precisa focar muito mais em nós do que em Deus. Porque quando eu resolvo o problema do meu coração, das minhas crenças equivocadas, eu resolvo a minha relação com um pai de amor, um pai amoroso. E aí fica tudo certo. Bom dia, Wagner, que alegria tê-lo aqui. Bom dia, Mônica. Então, resolve o seu coração. Resolve o seu coração. Daí a grande importância. Se você me perguntar, pastor, qual é a maior ferramenta para consertar meu coração? O que eu mais preciso fazer para resolver o problema do meu coração? Eu vou te dizer o quê? Ouvir mensagens da cruz. Isso é libertador. Ouvir sobre a cruz. Porque é a cruz que vai curar o seu coração. É a cruz que vai te libertar das crenças erradas. Quando você entende que tudo está na cruz, que a nossa relação com Ele está na cruz. Então ouça mensagens sobre a cruz, cruz. Vai focando em mensagem da cruz, isso vai ajudar você a entender que nada é você e tudo é a cruz. Então quando você entende que nada é você e tudo é a cruz, você começa a perceber que é fácil relacionar com o Pai. Por quê? Porque se é a cruz fez e fez um trabalho muito bem feito. Então você começa a crer no trabalho da cruz e não no seu trabalho. Você começa a crer no que a cruz fez e não naquilo que você tem que fazer. E aí o seu coração não enche de dúvida mais. Por quê? Porque a obra da cruz foi uma obra perfeita. Então o primeiro conselho que eu te dou, busque ministrações, busque conhecimento, busque entender mais o que a cruz nos proporcionou. Qual é o privilégio de termos nascido depois da obra consumada da cruz. Isso vai destravar áreas da sua vida. Você vai perceber que hoje você tem um Pai de amor que é um Deus de poder. Um Pai amoroso que é um Deus poderoso. Então você não relaciona baseado mais na religião, na meritocracia, mas você se relaciona baseado na graça, no favor dele por você e por mim. Bom, nós vamos estar tratando um tema aqui hoje. Esse tema eu já tratei ele um tempo atrás, mas sempre eu estou orando o Espírito Santo pedindo o que a gente vai tratar na nossa próxima live. E Deus deu essa direção de a gente tratar esse assunto hoje. Que é um assunto bem polêmico nas igrejas, muito mal compreendido, querido. Eu tenho dito, eu até pus um banner sobre isso esses dias, que mais trágico do que você aprender errado é você ensinar errado. Então, querido, assim, nós vamos trazer algo aqui para você ver se faz sentido, tá? A maneira que nós vamos falar sobre ceia aqui hoje. Vamos falar sobre ceia. Pastor, não é santa ceia? Não é santa ceia. É a ceia do Senhor. Esse título de santa ceia foi dado aos homens por causa quando Jesus, santo, celebrou a santa ceia. Mas a ceia não é para santo, querido, porque ninguém é tão santo, tão perfeito. Nós somos falhos, nós somos humanos, ainda que a palavra diz que nós somos a nação santa. É a nação santa no sentido de separada, mas nós infelizmente falhamos e erramos. Então não é santa ceia, não é um lugar de santos, é um lugar de filhos de Deus, de mesa. E a gente vai tratar um pouco sobre isso. Bom dia, Santos. Bom dia, Pablo. Que alegria tê-lo aqui. Gente, vamos compartilhar então? Clica no aviãozinho aí, todo mundo compartilhando. Não te custa nada fazer isso. E assim, se Deus tem falado do seu coração aqui, se Deus tem usado a minha vida para ser um instrumento na sua vida, querido, é a hora de você fazer a sua parte, né? Que é compartilhar. Então, assim, compartilhe para o máximo de pessoas. De repente você conhece alguém que precisa saber sobre ceia, né?
Tem muita gente precisando saber sobre de fato o que é a ceia do Senhor. Então é a hora de você chamar muita gente para ouvir esse tema. Ah, pastor, eu vou mandar aqui agora, mas a pessoa não vai ver. Não vai ver agora, mas pode ver depois. Mas não deixe de marcar essas pessoas. Marca todas elas aí. Igual eu estou fazendo aqui, ó, já foi uns 30 aqui já. E aí depois elas vão assistir. Já mandei aqui para a turma boa aqui, manda aí também. Todo mundo fazendo isso, vai mais rápido. Olá, Priscila, bom dia. Acabei de mandar para você aqui, Priscila. Bom dia, Renata, que alegria ter você aqui também, vocês aqui também com a gente. Então nós vamos falar sobre ceia hoje. Gente, eu amo a palavra de Deus. Se você é um amante da palavra de Deus, querido, fica aqui. Porque eu amo a palavra de Deus, eu amo estudar e ensinar. Se eu estou aqui hoje ensinando é porque eu aprendi, eu busquei o aprendizado da palavra também. Olá, Betinha, que alegria tê-la aqui. Então, assim, o que a gente ensina aqui é porque a gente estudou também para ensinar. Claro que eu não sei tudo, estou longe de saber tudo. Tem muito mais coisas que eu não sei do que o que eu sei. E é por isso que todo dia eu quero aprender. E compartilhando eu também aprendo. Então a gente está aqui aprendendo juntos, tá? Aqui nós estamos aprendendo juntos. Então tenha essa fome da palavra, porque a palavra te liberta. A palavra é libertadora. Então tenha essa cultura de todo dia crescer 1%, 0,5%, 0,3%. Mas todo dia crescer um pouquinho o conhecimento. Porque está muito defasado, sabe? É tipo assim, se existe 100, quando você conhece tudo, nós estamos no 1 ainda. Tem muito mais coisas para a gente conhecer do que o que a gente conhece. Eu estou me referindo à palavra de Deus. Tem muita revelação que ainda virá para nós. E para isso você precisa ter fome, ter sede, ter interesse nessas coisas. E eu vou te dizer mais aqui, tem muitas coisas que você aprendeu que Deus vai desconstruir. Vai desconstruir para um novo aprendizado. Não através da minha vida apenas, mas pode ser através de outras pessoas também. Hoje nós vamos falar aqui sobre ceia. Hoje eu vou falar sobre um assunto que é comum na igreja, acontece na igreja e que muitos, infelizmente, aprendeu errado. Talvez você aprendeu errado, eu aprendi errado, infelizmente eu ensinei errado, mas hoje eu estou consertando esse assunto. Eu estou trazendo esse assunto de volta, de tempo em tempo, para ensinar agora o que de fato eu aprendi sobre a ceia do Senhor. Então, primeiro ponto, ceia do Senhor não é santa ceia. É ceia do Senhor, não é santa ceia. Quando você usa esse termo santa ceia, você já começa a mostrar que é lugar de santos. Então aí que começa a grande o trabalho de Satanás e seus demônios para começar a condenar os irmãos. Você não pode cear, você não pode, porque a ceia é santa. A ceia é pura. Só participa do pão e do cálice quem for santo, quem for puro, não é? Então esse é o conceito que a maioria tem sobre a ceia. E aí é o seguinte, se de fato fosse assim, participasse da ceia só quem é puro, quem é santo, a ceia não era para ninguém, querido. Porque todos pecam, todos falham, desde o bispo, o apóstolo, o pastor, até o visitante. Todo mundo é falho, ninguém é digno de cear. Não era para ser para ninguém. Bom dia, Dani. Se a ceia for para santo, for para quem é digno, a ceia não era para ser para ninguém. Querido, eu vou me incluir aqui, nós aprendemos errado sobre a ceia. Fica aqui, não vai embora, compartilhe o máximo que você puder, porque tem muita gente precisando ouvir o que eu vou falar aqui. Eu já ensinei em outro momento sobre ceia, mas eu vou aprofundar um pouquinho mais aqui, porque na verdade, às vezes eu ensino de uma forma mais rasa, agora eu vou aprofundar um pouco mais nesse tema chamado ceia do Senhor. Então a primeira coisa que você vai fazer, quando você for se referir à ceia, não chame mais ceia. Peraí, gente. Ok. Não chame mais ceia de santa ceia, tá? A ceia foi santa ceia quando o próprio Cristo celebrou a ceia, a última ceia. Porque o santo estava na mesa. Mas hoje é a ceia desse santo. É a ceia do Senhor. E que ninguém nessa ceia é santo. E mais, ninguém é digno de cear. Ninguém é digno. Então, se a ceia fosse para quem é digno, como
A maioria interpreta e ensina, cadê a Bíblia, gente? E ensina dessa forma, se a ceia fosse para quem é digno de cear, não era para existir ceia na igreja, porque ninguém é digno. Todos nós, infelizmente, falhamos. Todos nós não somos merecedores da ceia do Senhor. Concorda comigo? Ou tem alguém aqui que fala, não, eu sou puro demais, eu sou justo demais, eu sou santo demais, eu mereço a ceia, eu sou digno de cear. Não, ninguém é digno. A gente peca no pensamento, nas nossas ações, nas nossas palavras. A gente está sempre nos mostrando, nos posicionando como não dignos de cear. Só que é ensinado, eu aprendi, você aprendeu, e eu, pior ainda, até ensinei, hoje eu não ensino mais, que a ceia é para quem é digno. Então, quando fala lá, examine-se, pois, o homem a si mesmo, aí começa. Porque todos vão agora se examinar. Examinar de quê? O que ele é ensinado que ele tem que examinar? Examinar se ele está em pecado. E se ele está em pecado, então é para ele não comer. Agora, olha que interessante, às vezes a gente não presta atenção, às vezes não lê Bíblia, porque o texto, a gente vai ver daqui a pouco, que o texto está dizendo assim, examine-se o homem a si mesmo e coma. Então, se é para examinar para comer, então, peraí, que história é essa que eu vou examinar para ver se eu como ou não? Porque é ensinado dessa forma, você vai examinar para ver se você pode comer ou não. Só que a Bíblia está dizendo, Paulo está dizendo aos Coríntios, examine-se o homem a si mesmo e coma. Então não é examinar para ver se pode comer ou não, se é digno ou não. É examinar para comer. E aí? Quando Jesus ele celebra a última ceia, quem estava com ele na mesa? Judas. Judas comeu? Comeu, mas era o traidor. E aí? E aí? Então a gente precisa resolver essas questões. Eu espero que você fique aqui e que você entenda de fato o que é a ceia do Senhor, aprenda de fato o que é a ceia do Senhor. Eu costumo dizer que a luz ela não tem poder de criação. Então não é nada que eu estou criando. Ah, pastor, agora está criando uma forma da ceia. Não, eu não estou criando nada aqui. Eu não estou criando nada. E também não estou criticando quem ensina diferente. Mas se eu tenho hoje essa luz, eu vou propagar essa luz. Não vai ficar debaixo da cama. Essa candeia que foi acesa aqui é para divulgar, é para falar. E não eu apenas falar, você também falar, você compartilhar. É uma candeia acesa, é uma luz. É uma luz que a Bíblia nos manda colocar nos montes, colocar em lugares altos para todo mundo ser clareado. Então a nossa missão aqui, você aprendendo sobre ceia, e eu também aqui ensinando sobre ceia, é ensinar, compartilhar, falar para o máximo de pessoas essa verdade da ceia. O que eu vou falar para vocês aqui é a verdade da ceia. Bom dia, Marise, bom dia também, Cristiane, brasileira, que alegria, brasileiro. Você está bem, Cristiane? Que alegria vê-la por aqui. Bom dia, Elisiana, que bom te ver aqui também. O pessoal aí da CWB Destinos também está com a gente. Mas vamos lá, gente. Então, o que de fato Paulo estava falando sobre a ceia? Será que é o que a gente aprendeu? Não é. Não é nada do que a gente aprendeu sobre ceia. Em nome de Jesus, querido, o que eu estou falando aqui não é para confrontar pastor nenhum, igreja nenhuma, não é nada disso. Eu simplesmente estou aqui como uma candeia que não está debaixo da cama. Eu estou trazendo a luz para vocês de uma luz que Deus me deu sobre a ceia, e não apenas a mim, há muitos outros sobre a ceia, de uma interpretação altamente equivocada sobre a ceia do Senhor. Então o lugar que era para ser o lugar de comunhão, o culto que era para ser o culto da comunhão, se tornou o culto da condenação. Não há um culto de mais culpa, de mais condenação do que o culto da ceia quando ela é mal entendida. Eu não sei se você concorda comigo. Não a condenação apenas do irmão para com o outro irmão, do pastor para com os membros, mas a autocondenação. Ao ponto de muita gente nem ir no culto de ceia. Bom dia, Edu. Nem ir no culto de ceia. Por quê? Porque ele já auto se condenou. Ele não se acha merecedor de cear, então ele prefere nem estar nesse culto. Por quê? Porque aprendeu errado. Porque aprendeu errado.
E pior do que aprender errado é o que eu digo, é ensinar errado. Então hoje eu quero trazer para você essa revelação da ceia do Senhor. E eu volto a dizer, não é santa ceia, é ceia. Porque infelizmente ninguém que participa hoje da ceia é tão santo assim. Ninguém é digno. Por isso que é a ceia do Senhor. Quando ele estava na mesa aqui na terra como homem, a ceia era santa, porque tinha um santo lá. Mas hoje é a ceia do Senhor, onde nós que almejamos a santificação, que estamos buscando a santificação, estamos nela, mas não somos tão santos assim. Nós temos o referencial da santificação, o nosso alvo é a perfeição e a santificação, mas nós não somos. E não somos dignos de cear. Todo aquele que ceia, ele não é digno de cear. Todo aquele que ceia. Nem o pastor é digno de cear. Ninguém é digno da ceia. Então, quando Paulo ele está ensinando sobre a ceia, ele não está falando sobre ser ou não ser digno. Ele está corrigindo a igreja de Corinto, porque o que eles estavam fazendo? Eles estavam fazendo de forma errada. Não era questão de quem deveria fazer, quem não deveria fazer. A questão é que eles estavam fazendo de maneira errada a ceia. Pastor, onde está escrito isso? É só a gente ler com calma que a gente vai ver. 1 Coríntios capítulo 11, se você puder abrir a sua Bíblia, abra aí. Isso é uma virada de chave na sua vida. E que você entendendo isso aqui, você possa compartilhar com outras pessoas. Até se você tiver essa ousadia com o seu pastor, sobre o que a gente está vendo aqui. A luz, ela não tem poder de criação. Então a gente não está criando nada aqui, porque quem sou eu para criar alguma coisa na Bíblia? Mas a luz tem o poder de revelar o que já existe. E aqui a gente está trazendo uma revelação do que já existia, desde quando a Bíblia foi escrita. Mas falta atenção, falta prestar atenção no que de fato está acontecendo. E o Espírito Santo, pela sua maravilhosa graça, nos deu essa revelação. E eu volto a dizer, não apenas a mim, mas a muitos outros líderes. Olha só o que está acontecendo aqui aos Coríntios. Olha o versículo 17, Paulo dizendo, nisto, porém, que vou dizer agora, tipo assim, o assunto que eu vou tratar com vocês agora, eu não vos louvo, isto é, eu não aplaudo vocês, eu não concordo com vocês. Ele fala assim, porquanto vos ajuntais não para melhor, mas para pior. Então Paulo já começa a dizer para eles, confrontá-los, dizendo, olha, vocês estão fazendo um ajuntamento para a ceia, e ao invés de ser para melhor, está para pior. E é o que eu falei agora há pouco, tem culto de ceia, que ao invés de ser para melhor, para pior. O culto que mais, eu volto a dizer isso aqui, que mais tem condenação de todos os cultos no mês é o culto de ceia. É condenação entre irmãos, é condenação do próprio pastor, às vezes, aos membros, né, de estar em disciplina e não poder nem cear, e a condenação da autocondenação, da pessoa chegar ao ponto de nem ir ao culto porque é dia de ceia. Mas por que isso? Porque entendeu errado. E Paulo está dizendo que eles estavam reunindo, ao invés de ser para melhor, porque ali é o momento da comunhão do corpo, eles estavam reunindo para pior. Se você puder abrir a sua Bíblia, vai ajudar. Então é o que Paulo está dizendo no versículo 17. No 18 ele diz assim, porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões e em parte eu creio. Tipo assim, eles estão falando, eu estou acreditando. E até importa que haja entre vós facções. Agora, por que tinha facção? Por causa da condenação, por causa da culpa. E olha o que acontece. E até importa que haja entre vós facções, para que os aprovados se tornem manifestos entre vós. Então toda culpa, toda condenação traz essa divisão. Não era em relação à ceia, mas existia isso entre eles, essa divisão. Agora olha só, versículo 20. Agora ele fala, olha, de sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia. Aí ele fala a ceia do Senhor, tá? Não fala a santa ceia. Vocês não ajuntam para comer a ceia do Senhor. Porque quando vocês se ajuntam para comer,
cada um toma antes do outro a sua própria ceia. E assim um fica com fome e o outro se embriaga. Então qual era o problema dessa igreja? Não era a questão de ser santo e não ser santo, ser digno e não ser digno. O problema deles é que, naquela época, só para a gente ter um entendimento, a ceia não é como é hoje, que é um pedacinho de pão, um pouquinho de suco de uva. Não. Naquela época era muito vinho, tá? Não fala a questão aqui de vinho alcoólico, não é essa a questão. Tinha muito vinho na ceia e tinha muito pão, era comida, era uma refeição que se fazia, com pão e com suco de uva, com vinho. E o que acontecia? Cada irmão levava um pouco. Não é assim hoje, a própria igreja proporciona a ceia. Mas naquela época os irmãos levavam. Então aqueles que tinham mais abastança, tinham condição financeira melhor, eles levavam vinho melhor, eles levavam pão melhor. E aqueles que não tinham condição, levavam pior. Aqueles que tinham menos condições ainda, nem levavam. Então quando eles levavam o pão, quando eles levavam o vinho para a ceia, eles chegavam primeiro às vezes e eles comiam o deles mesmo. Opa, eu trouxe o meu pão, está melhor do que o do meu irmão, então eu vou comer o meu pão. O meu vinho é um vinho muito melhor do que aquele vinho, ele já estou vendo aquele vinho. Eu vou tomar o meu vinho. Por isso que Paulo está dizendo aqui, porque quando vocês comem, cada um toma antes do outro a sua própria ceia. Então cada um estava comendo, presta atenção, cada um estava comendo do que levava. E qual é o propósito da ceia, gente? Comer? Será que o propósito da ceia era comer? Não. O propósito da ceia sempre foi o quê? Repartir. Por isso que Jesus partiu o pão e repartiu o pão. Olá, Bruna, que alegria tê-la aqui. Então o propósito da ceia não é comer. O propósito da ceia é partir. Então, quando alguém levava o pão e levava o vinho, o propósito do pão que ele levava e do vinho que ele levava, seria até bom se fosse assim hoje, né? Deveria ser assim. Quem sabe, não é uma ideia, né? Cada um levar pão e levar uva, suco de uva. E aí o que acontece? O propósito é repartir. Só que eles, às vezes, levavam um vinho melhor, um pão melhor. E ao invés deles repartirem, eles comiam. Então perdeu o significado da ceia. Porque o significado da ceia é a família na mesa repartindo. Vamos ver isso aqui um pouco à frente. É repartindo. Então eles comiam a sua própria ceia. Tipo assim, eu trouxe um vinho melhor, então eu vou tomar o meu vinho. Quando na verdade ele deveria levar o vinho para um outro irmão tomar. Mas vamos continuar. E aí ele fala assim, e assim fica com fome um e o outro se embriaga. Então, eles chegavam primeiro, comia a própria ceia e nem esperava pelos irmãos que estavam por vir. E aí Paulo continua, não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Aqui. Então eles comiam o que eles tinham e que levavam, e às vezes alguém que nada tinha, que não ia levar nada, chegava lá e ficava com fome. Por quê? Porque eles não repartiam o pão. Eles não repartiam o vinho, mas eles comiam o seu próprio vinho sem se preocupar com o próximo. Tá dando para vocês entenderem, gente, qual era o problema e o que é o assunto de ceia aqui? E aí ele continua. Que vos direi? Louvar-vos-ei por isso? Não, eu não vos louvo por isso. Isto é, eu não concordo com isso. Está errado o que vocês estão fazendo. E aí no versículo 23 começa o texto que todo mundo usa no momento da ceia. Aí ele fala assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Isto é, eu já ensinei vocês. O que eu recebi, eu estou ensinando para vocês. Aí ele fala, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse. Então o pão é para partir, o pão não é para comer. Pastor, então eu fico com fome? Não, o outro também vai partir, então você come do outro. O pão é um partilhar, a mesa é um partilhar.
O significado da ceia é mostrar que Jesus se partiu por nós. Ele foi partido como o pão da vida ao nosso favor, para que nós celebremos a ceia, lembrando que a nossa missão é também nos partir a favor do próximo. Querido, não tem absolutamente nada a ver com o pecado a ceia. Vou repetir. O pecado tem suas consequências, o pecado é cruel, o pecado não é bom, o pecado é desastroso, o pecado condenou a humanidade inteira, o pecado vai infelizmente deixar muita gente ir para o inferno, tudo que você puder imaginar que não presta está no pecado. Mas a ceia não tem absolutamente nada a ver com o pecado. Você aprendeu errado. Eu também um dia aprendi errado, hoje eu não aprendi mais errado. E eu estou aqui para mostrar para você sobre o que de fato estava acontecendo aqui na ceia com os irmãos. E aí, continuando, Paulo vai dizer assim, olha, Jesus tomou o pão, e naquela noite ele foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Então ele está falando o que aqui? Ele está dizendo do partir. Aí ele fala, fazer isso em memória de mim. Fazer o quê? Comer? Ah, então, pastor, quando eu estou comendo pão, quando eu estou participando da ceia, eu estou fazendo em memória dele. Não, qual é a memória que a gente tem de Cristo? Qual é a memória que você tem dele? Se você lembra de Cristo, você lembra de quê? Você lembra de comer pão? De beber vinho? Ou você lembra que ele se partiu? Ou você lembra que ele foi moído naquela cruz? Que ele se entregou? Então o que Jesus está falando, a memória que nós temos dele não é comer, é partir. É uma entrega. A memória que nós temos dele não é a favor de nós, é a favor do próximo. Só que o que eles estavam fazendo? Eles estavam comendo para si. E não estava acontecendo naquela mesa o repartir. Eles nem esperavam pelos irmãos. De tanta fome que eles tinham e por não estar discernindo a ceia, discernindo o corpo do Senhor. E aí Paulo continua a fazer isso em memória de mim. Então a memória dele, querido, não é quando você come. Lembrar dele não é para comer. Lembrar dele é para repartir. É para se partir, para se entregar a favor de outras pessoas. E aí ele continua dizendo e fala assim, semelhantemente também, depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazeis todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, o cálice eu bebo, mas o pão eu reparto, porque o pão simboliza o corpo. E quando eu reparto no corpo, o sangue jorra. Isto é, quantas vezes, querido, quando você vai ser Cristo na vida de alguém, dói. É o sangue que jorra. E é claro que não no nível que aconteceu com Cristo, mas o sangue simboliza a dor do partir. Então a dor do partir ela é sua, por isso que o sangue é seu. Mas o pão é do outro. Então ele fala, olha isso aqui, semelhantemente também, depois de cear, ele tomou o cálice dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazeis todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então eu bebo o cálice, porque o cálice ele é meu. Por isso que Jesus disse assim, se possível for, passe de mim esse cálice. O que é beber o cálice? É você suportar a dor a favor do seu irmão. Então eu parto o pão por ele e suporto a dor. Então beber o cálice é suportar o meu irmão. Beber o cálice é conviver bem com a família de Cristo. Beber o cálice é você suportar o pastor, é você suportar as pessoas na igreja que mais te aterroriza. Beber o cálice é suportar o inimigo. Então o cálice ele é seu. Bom dia, Clodô, que alegria tê-la aqui. Bom dia, Honorina. Bom dia, Stephanie, que alegria tê-la aqui também. Então, suportar o cálice é a favor até do próprio inimigo.
E o que que Paulo continua dizendo aqui sobre a ceia? Ele fala: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Aí ele continua e fala assim: porque todas as vezes que comerdes deste pão e bebedes o cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Então, quando eu como, eu anuncio a morte. Quando eu parto, eu anuncio a vida. E o cálice eu tomo para o entendimento de saber que eu participo do sacrifício. Eu sou alguém que participo da mesa, eu participo do partir do pão, mas eu também fui chamado para participar de quê? Do sacrifício. Naquele cálice que Jesus disse: se possível que passe de mim esse cálice. Esse é o sentido da ceia. Mas espera aí, a gente vai um pouco à frente aqui para vocês entenderem. E aí no versículo 27, ele diz assim: de modo que qualquer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, vamos lá. O que está dizendo aqui essa palavra indignamente? Para quem estudou português vai lembrar do que eu vou falar aqui. Adjunto adverbial de modo. Indignamente não é um substantivo, não é ser digno ou não ser digno. Não é se eles eram dignos ou não. Não é se o crente é digno ou não. Não é se o irmão é digno ou não. É se está fazendo de forma digna ou indigna. Então o que estava acontecendo com eles? Eles estavam fazendo de forma indigna, como eu já disse lá nos primeiros versículos. A forma que eles estavam fazendo era errada. Por quê? Porque eles chegavam primeiro e ao invés de partir o pão que eles levavam, eles comiam o pão. É a pessoa individualista nos dias atuais, que está na igreja, mas não quer saber de servir o irmão, de semear na vida do irmão, de evangelizar, de ganhar outras vidas, de ser Cristo na vida das pessoas. Então a forma está sendo indigna. Então isso que Paulo está dizendo não é, querido, se alguém é digno ou não digno, porque ninguém é digno. A ceia é para quem então, pastor? A ceia é para todos aqueles que são filhos de Deus. Você se entregou a Cristo, já batizou, às vezes se entregou, vai ao batismo, vai demorar o batismo ainda, mas você já se entregou a Cristo, você já faz parte de uma família. Então, se você faz parte de uma família, tem uma mesa. Se tem uma mesa, tem um pão para essa família comer. E essa família é o corpo de Cristo. E todo o corpo de Cristo deve cear. Todo o corpo de Cristo precisa cear. Precisa ter o entendimento do partir do pão. E se o pão, querido, se comer o pão e beber o cálice for também para fortalecimento, que pode ter sentido ser também, quem precisa mais de fortalecimento? Quem está bem, quem se julga digno e vai para a ceia e come como se fosse o santarrão, ou aquele que está em pecado? Ele é filho de Deus, ele é irmão nosso em Cristo, ele crê em Jesus. Eu não estou falando de um visitante, eu estou falando de alguém que já está na família de Cristo. Quem precisa mais do pão? Quem precisa mais do sangue que purifica de todo pecado? Aquele que está vivendo uma vida ainda não como deveria viver, aquele que se sente indigno ou aquele que se sente digno? Olha como é que a gente troca as coisas. Porque se a gente analisar bem, aqueles que estão mal, que são os nossos irmãos em Cristo, eles precisam mais da ceia do que nós. Faz ou não faz sentido? Mas o que a maioria faz? Não, você não pode cear, porque você precisa ser digno da ceia. Não é o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que eles faziam de forma indigna, porque eles chegavam primeiro, não partiam o pão deles, não distribuíam o pão deles, não esperavam pelos irmãos. Essa era a forma indigna que eles ceavam. Então eles reuniam muito mais para o mal do que para o bem. Vamos lá. Então Paulo fala assim: de modo que qualquer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, de forma errada, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Ele está dizendo o seguinte: se você não está fazendo da forma correta, você é culpado do corpo. Você não está fazendo conforme deveria ser para o corpo. O próprio corpo vai discordar de você.
Imagine, querido, chega um primeiro e come tudo. Os primeiros que chegam. Os demais que fazem parte do corpo chegam e não tem mais nada. Então eles vão ver culpa naqueles. Eles não vão concordar. Eles vão dizer, olha, vocês são culpados do corpo. Vocês erraram. Vocês não esperaram por nós. É isso que o texto está dizendo. Qualquer que comer indignamente será culpado do corpo e do sangue. Isto é, vocês comeram o pão primeiro, vocês beberam o cálice primeiro, não sobrou nada para a gente, e quem chegasse depois ia ver isso com honra? Não, ia ver como reprovação. É nesse sentido que eles seriam culpados, porque eles fizeram de forma errada. E aí o versículo 28, tão conhecido, Paulo diz assim, examine-se, pois... Olá, Kathleen, que alegria vê-lo aqui. Aí ele fala assim, examine-se, pois o homem... Só um minutinho, gente, peraí. Aí ele fala assim, olha, examine-se, pois o homem a si mesmo. Aí é que pega, né? Aí muita gente pensa assim, não, então você vai examinar para ver se você pode comer ou não. Não é? Muita gente pensa que é isso. Examine aí para ver se pode comer. Não, não é o que o texto está dizendo. O texto está dizendo assim, examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então, esse exame não é para ver se pode ou não. Tanto é que o texto está dizendo, examine-se e coma. Depois que você examinar, você come. Isto é, reflita sobre isso. Reflita sobre o que eu estou ensinando. Reflita se de fato você tem um entendimento que você está nessa ceia por causa do corpo. Faça esse exame se você entendeu, se você está fazendo de forma correta a ceia do Senhor. Então examine-se, não é examinar para decidir se você vai comer ou não. Olá, Lou, que alegria vê-la aqui. Olá, Claudinha, alegria vê-la também. Então, ele não tá dizendo para você examinar sobre pecado, se você está em pecado ou não. É claro que o pecado é desastroso, tem suas consequências, o pecado não é bom e você não deve pecar, tá? Olá, Felipe, meu primo abençoado, que alegria tê-lo aqui. Então, não é sobre essa questão se você é digno ou não, porque ninguém é digno. É examinar se você entendeu o propósito da ceia, o propósito da mesa, da comunhão, do corpo, de estar junto. Então ele fala, você faz esse exame se você entendeu primeiro. E se você entendeu, coma. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Então não é exame, volto a dizer, não é examinar para ver se você é digno ou não, porque se todos nós fôssemos fazer esse tipo de exame, ninguém ia participar da ceia, porque ninguém é digno. Ninguém é digno, todos nós falhamos, todos nós precisamos da graça de Deus, do favor, da bondade de Deus, da obra da cruz. Ninguém é bom assim como se pensa. Todos nós somos falhos. E se você é um pouco mais santo, se você é um pouco mais correto com as suas coisas, atribua isso tudo à obra de Deus, à obra de Cristo na cruz. Atribua isso tudo à bondade de Deus, porque nada é você. Nada sou eu. Nós não somos dignos de nada. Ele é digno. Ele é digno. Então, tudo que nós somos, a bondade, a nossa própria justiça, é Ele quem nos justificou. É Ele quem nos reconciliou. É a obra de Jesus na nossa vida. Não se ache melhor que ninguém, querido. Não se ache mais digno do que ninguém, de cear ou não cear. Não é a obra nossa, é a obra do Senhor em nós. E todos nós, como filhos de Deus, devemos participar da ceia. Devemos estar ali, porque é ali que a gente celebra a comunhão do corpo. É ali que a gente celebra um irmão amar o outro mais, um se partir a favor do outro, a gente ser mais generoso um com o outro, um suportar mais a carga do outro. Isso é igreja, isso é corpo, isso é família, irmãos. E é isso que Jesus espera de nós. Um corpo sustentável, um corpo autossustentável. Quando eu digo autossustentável, não no contexto de independência do céu, mas autossustentável, porque a cabeça desse corpo está em nós. É nesse sentido, autossustentável, porém dependendo da cabeça. Então, querida, essa é a missão, esse é o propósito de fato da ceia. Então, o exame não é para não comer, o exame é para comer. Examine-se e coma. Mas continuando, aí diz assim, porque quem come e bebe para a sua própria
condenação, se não discernir o corpo do Senhor. Se não discernir. Ele está dizendo o seguinte: esses irmãos que chegam antes e vão participar da ceia, ou melhor, vão comer da ceia sem esperar pelos outros irmãos, eles não discerniram o corpo do Senhor. Eles não discerniram o propósito da ceia, de estar ali juntos para cear. Então, sim, estes estão fazendo algo que é condenável. Está comendo para a própria condenação. Isto é, eles estão fazendo algo errado. Altamira, bom dia. Bom dia, Fernanda. Que alegria tê-las aqui, tá? Então, quando não há esse exame e quando não há esse entendimento que a ceia é um momento onde nós estamos reunidos entre irmãos, e muito mais do que para comer, é para repartir. Quando não há esse entendimento, você não está discernindo o corpo do Senhor. E nesse sentido, nesse não discernir, você está errado. Por isso que Paulo vai dizer que é como se fosse a sua própria condenação. Você está agindo de forma errada, você está comendo antes de esperar pelos irmãos, então você está errado. Então não tem nada a ver com questão do pecado, mas é de um comportamento errado quanto à ceia. Quem está entendendo, diga amém. Se você está entendendo, dá um amém aí. Se você não está entendendo, pode falar também. A gente explica mais. Mas vamos lá, gente. Aí no versículo 30, ele fala assim: por causa disso, há entre vós muitos fracos e enfermos, e muitos que dormem. Por quê? Porque um corpo saudável é quando os membros são saudáveis. Então ele está dizendo: há entre vocês enfermos, há entre vocês pessoas que estão tristes com o comportamento de vocês, há entre vocês doença no corpo, comprometimento do corpo. E um corpo, querido, para ele morrer, nem todos os órgãos têm que estar doentes. Por isso que é a doação de órgãos, porque às vezes uma parte do corpo morre, mas as outras partes estão boas. Mas quando há esse problema, quando há essa falta de entendimento do corpo de Cristo, membros do corpo ficam doentes. E é isso que ele está falando. É por causa desse comportamento de vocês, é por vocês fazerem assim, é que muitos dentro do corpo estão doentes, estão ruins. Aí ele continua e fala assim: mas se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: se eu olhar para mim e ver onde eu estou errado e me consertar, ninguém vai falar mal de mim. Enquanto vocês estão errando nessa área, os outros estão sendo afetados e estão falando de vocês. Por isso que há essa dissensão, por isso que há essa facção, por isso que lá no início ele fala dessa facção, dessa divisão. Por causa desse comportamento dos mais abastados chegarem primeiro e comerem do próprio pão, da própria ceia, e não esperar por aqueles que não tinham. E aí havia um problema entre eles. E ele está dizendo assim: julguem vocês mesmos, examine-se, vejam como que vocês estão errados nessa área. E quando vocês resolverem sobre isso, vocês não serão julgados. Haverá comunhão entre vocês. É isso que ele está dizendo. Mas se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Por que muitas áreas da nossa vida, aí a gente pode abrir para todas as áreas, por que áreas da nossa vida, às vezes, muitos criticam a gente? A gente só preocupa com a crítica, mas a gente tem que parar para pensar por que criticam. Porque às vezes são áreas da nossa vida que a gente tem que mudar, que a gente precisa melhorar, que a gente pode se comportar, que a gente pode dar o melhor testemunho. Como Paulo diz a Timóteo: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar. Quando Jesus disse a quem muito é dado, muito é cobrado, às vezes a gente pensa só na cobrança de Deus. Eu até creio que Deus cobra daqueles que realmente conhecem mais a palavra, aqueles que Ele dá mais, até mais graça. Ele quer mais de nós, sim. Mas nós não somos cobrados só de Deus, nós somos cobrados também daqueles que estão próximos de nós. Eles querem ver o nosso comportamento e eles têm a expectativa do nosso melhor comportamento como cristãos. E se somos líderes, eles querem que nós nos comportemos ainda melhor. Se subimos ainda na plataforma da igreja para cantar, pregar, eles querem que a gente tenha um comportamento ainda melhor. Então não apenas Deus quer isso da gente, mas também os irmãos. As pessoas querem isso de nós. Por isso que Paulo está dizendo aqui, olha só,
se nós julgássemos nós mesmos, não seríamos julgados. Então é assim, vamos mudar a frase? Mas é o mesmo entendimento? Se nós cobrássemos de nós mesmos, nós não teríamos cobranças. Isto é, se a gente preocupa em dar o nosso melhor, menos pior nos verão. E é isso que Paulo está dizendo. Se vocês comportarem de forma correta quanto à ceia, os irmãos que chegarem depois e ver que não tem o que comer, não vai ficar acusando vocês, não vai ficar julgando vocês. E não vai haver essa facção na igreja. Pronto. 32. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos. Isto é, ele está dizendo o seguinte: observe no Senhor o que foi ensinado. Eu ensinei para vocês o que eu recebi do Senhor. Então, se vocês comportarem como é a orientação do Senhor para a ceia, pronto. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos, para não sermos condenados com o mundo. Está dizendo assim, então, se quando o Senhor nos corrige, nos mostra o certo, e eu faço o que é certo, nem o mundo, nem irmão, nem ninguém tem o direito de falar mal. Olha lá, Digão, que alegria vê-lo aqui. Quando a gente se preocupa em fazer esse exame de como está a nossa vida, e a cada dia procurar dar um bom testemunho, menos seremos cobrados, menos seremos criticados. Às vezes nós estamos muito preocupados com o que falam de nós, mas a gente deveria preocupar mais porque falam de nós. Será que muitas vezes eles não têm razão? Então Paulo está dizendo, quando eu julgo a mim mesmo, eu não serei julgado. Quando eu olho para mim mesmo e vejo a área da minha vida que eu posso ser melhor pela graça que está em mim, pelo poder dessa graça, não pela minha força, mas pela graça, pelo favor de Deus na minha vida, quando eu procuro ser melhor, menos pessoas vão me julgar. E só que Paulo está se referindo aqui ao episódio da ceia, tá, gente? E aí, já para concluir, Paulo ele fala assim agora, olha, 33, aí agora ele fecha, trazendo de volta o que ele começou lá no 17, ele fala assim, portanto, meus irmãos, aí ele faz o fechamento, quando vocês forem juntar para comer, isto é, quando vocês forem cear, quando vocês forem celebrar a ceia do Senhor, que é esse ajuntamento para comer, porque, gente, nós hoje, a gente faz a ceia assim, a ceia muito, sabe, muito paraguaia, perdão pela palavra, porque a ceia de fato é comer, é pão, pão, é uma ceia mesmo. E é suco de uva à vontade. Se você fizer um jantar entre irmãos, é uma ceia. Porque a ceia celebra a comunhão. E principalmente se ensinar a cada irmão levar o seu prato. E dizer para ele ainda, não coma do seu prato. É isso que Paulo está tratando aqui. Porque quando eles chegavam, eles levavam o pão deles, levavam o vinho deles e queriam comer o que é deles na frente dos outros que não tinham o que comer. Esse era o problema da ceia. Não tem nada a ver com pecado, gente. Eu volto a dizer, pecado tem suas consequências, são trágicas. Mas a ceia não se trata de pecado. A ceia se trata de uma forma indigna, de uma forma errada que eles estavam fazendo. Então, por exemplo, se os irmãos... Vamos imaginar uma igreja, gente, nós vamos fazer um banquete domingo na igreja. E cada um traga um prato. E eu vou dar mais uma direção para vocês. Faça o melhor prato. Só que depois, no dia da gente comer, traga o seu melhor prato. E eu vou te dar um outro conselho, vou te pedir uma outra coisa. Não coma do seu prato. Coma de outro prato. Isso é ceia. É o partir. Lembrar, fazer memória do sacrifício da cruz, não é comer, é partir. E nós fomos chamados para partir, não é para comer. Porque alguém se partiu por nós, para que a gente se parta a favor dos outros. É o partir, é o repartir. Então a ceia, o propósito maior da ceia não é você comer a ceia, não é você participar comendo, mas é repartindo. É fazer memória do que Cristo fez por nós. E você faz memória para depois, no mês inteiro, você se repartir, você se entregar, ser mais generoso, suportar mais o irmão, em todos os sentidos, a favor do corpo. E aí ele fala, então quando vocês forem juntar, aí ele fala assim, esperai uns pelos outros. Porque esse era o problema. Então aqui ele faz uma conclusão da correção. Espere pelos outros.
E aí ele fala mais, fala, se alguém tiver fome, coma em casa. Isto é, pelo amor de Deus, não coma o que você trouxe. E não coma apressadamente. Espere pelos irmãos, coma em casa para você ficar tranquilo, seu estômago não ficar te cobrando e você errar. E você vai trazer para que outros comam do que você trouxe. Isso é partir. Isso é celebrar e fazer memória de Cristo. E aí você espera, porque você não está com fome. Aí ele fala, se alguém tiver fome, coma em casa, a fim de que não vos reunais para condenação vossa. Isto é, vocês não reúnam, para que vocês não reúnam, e alguém que chega depois fica condenando vocês, porque de fato vocês merecem ser condenados nesse sentido, porque vocês estão errando. E aí ele fala, e as demais coisas eu ordenarei quando for. Então, querido, se você chegou agora, vou te dar um conselho, assista essa ministração toda. Por quê? E se o Espírito Santo fez sentido para você nessa ministração, colocou que algo tem sentido para você, testificou no seu espírito, o que você vai fazer? Você vai compartilhar. O que é isso? Partir. O que é a palavra? Pão. É pão. É pão para partir. Então a palavra é pão para partir, e aqui é a palavra. E principalmente num tema tão pouco entendido na igreja. Então esse vídeo, irmãos, você tem que repartir com força. É pão com força. Pão meu? Não, pão do Senhor usando a minha vida. Eu só estou sendo instrumento. E que ele seja, que você também seja esse instrumento de partir esse vídeo aqui. Você que chegou agora, nós estamos desde 11h30. 11h30 aqui de Portugal. 7h30 aí falando sobre a ceia do Senhor. E que 99,9% da igreja no mundo entendeu errado. Entendeu errado. Assista o vídeo todo e tire as suas conclusões. Então hoje já tem muitas pessoas ensinando da maneira que eu estou ensinando? Tem. Porque graças a Deus a luz tem vindo acerca da ceia e muitas outras questões que entendemos errado e que precisamos desconstruir para reconstruir. Que você tenha aí um final de semana poderoso, e vai ser poderoso porque está consumado. Deus é bom, Ele nos ama incondicionalmente, e até segunda-feira no mesmo horário, querendo Deus. Diogão, que alegria tê-lo aqui novamente. Que você tenha um dia poderoso aí, a turma aqui também, a Anne, Fernanda, essa turma toda que está com a gente aqui, perdão, citei alguns nomes, mas não vai dar para citar de todo mundo. Vocês são preciosos demais, gente, muito preciosos. Então, comente nesse vídeo, é importante isso para o algoritmo também. Comente, clica no coraçãozinho, no foguinho, compartilha. Isso o algoritmo do Instagram entende que é de relevância e o próprio algoritmo trabalha para o reino de Deus. Sabia? Mas a gente tem que fazer a nossa parte aqui, tá bom? Então até segunda no mesmo horário, em nome de Jesus.